Bom dia, irmãos. A Elia Miyoko e Hideo pedem para avisar que o pessoal interessado na classe de novos, eles vão ter o primeiro contato. Então, as pessoas que foram batizadas há um tempo, as pessoas que estão chegando na igreja, as pessoas que querem conhecer a forma como essa igreja entende a perspectiva da vida cristã, estão convidados a participar dessa nova sala. É um curso para novos, ele terá algumas lições e eles vão poder apresentar. Então, depois do culto, procura Elia Miyoko para dar início a essa preparação. Eu quero reconhecer, no início dessa mensagem, a importância das nossas irmãs para a vida dessa igreja. A Beth já comentou sobre o Dia Internacional da Mulher. Não conseguimos programar algo do tamanho que gostaríamos, mas queremos reconhecer e agradecer a Deus pela vida de cada uma das mulheres desta igreja, que, como eu disse nas mídias da igreja, tem sido exemplo de consagração, de dedicação, de fé no Senhor Jesus. Não só nesta igreja, mas em muitas igrejas. Talvez na maioria das igrejas as mulheres sejam maiorias, nos ministérios, dedicando, consagrando, se aplicando. Então, muito obrigado pela vida de vocês, que Deus realmente derrame ricas bênçãos sobre a vida de cada uma de vocês. Pode pôr, Cláudio. Nós estamos estudando com os irmãos, começamos na semana passada uma série que vamos ter 3 estudos. Hoje é o segundo deles, semana que vem nós teremos o terceiro fechando. É sobre os desafios de ser igreja. Quando nós pensamos em igreja, existe uma série de coisas. Temos visto vários livros sendo escritos sobre esse tema. Pessoas que põem nas mídias que a igreja é lugar de bênção, mas para muitos tem sido lugar de dificuldade. Como qualquer ambiente de convívio social, se houvesse um lugar para falar como a pessoa foi machucada no seu convívio em alguma entidade, como se tinha antigamente os Ninhondinkai, os Senenkai e outras coisas desse tipo, como fazer parte de algum grupo, uma turma, como alguém se sentiu destratado quando fazia parte, quando alguém foi isolado, qualquer grupo social de pessoas que convivem, nós temos dificuldades. A igreja não é diferente. Alguém postou recentemente numa das mídias aí, que igreja não é lugar de gente sã, igreja é lugar de gente doente, que reconhece que são doentes, assim como um consultório médico não é lugar de gente sã, né? Geralmente quando você vai, fica ali naquela recepção, você começa a perguntar, aí, você tá todo mundo quebrado, aí você sente até melhor, eu não estou tão quebrado assim, né? A igreja não é lugar de gente perfeita. A igreja é lugar de pessoas que, reconhecendo as suas debilidades, dependem e buscam o Senhor Jesus. Às vezes nós temos uma falsa vaidade, um orgulho desnecessário de acharmos que somos melhores que os outros. Mas há um grande desafio de ser igreja. E no primeiro estudo nós estivemos falando sobre o desafio da unidade. E o texto de Efésios 4, versículo 1 até o versículo 6, Paulo define o que é unidade, baseado em algumas coisas que ele define: um só Senhor, uma só fé, um só corpo, um só Deus. E dessa maneira ele define ali o que é a base da unidade da igreja. No entanto, nós comentamos que o problema não são aquelas coisas, é como nós processamos essas coisas, de que maneira nós vivemos essas coisas, e é nos comos que nós acabamos nos esbarrando. E por termos diferentes perspectivas de como executamos as coisas, muitas vezes nós quebramos a unidade do corpo de Cristo. E nós comentamos que Paulo naquele texto fala de algumas atitudes que são importantes. Vamos tentar lembrar: humildade, mansidão, paciência,
e suportar uns aos outros, o suporte mútuo. Sem essas virtudes, nós vamos ter dificuldade de preservar a unidade do corpo de Cristo, não só desta igreja, mas do corpo de Cristo. Por quê? Porque pode ser que, se nós não tivermos humildade, nós vamos achar que somos melhores que os outros. Se nós não tivermos mansidão, não vamos ter capacidade de tolerar e de caminhar com pessoas que pensam diferentes e abordam as coisas de modo diferente da gente. Se nós não tivermos paciência, nós não vamos ter capacidade de tolerar algumas coisas e vamos sair crucificando pessoas. E se nós não tivermos o suporte mútuo, nós vamos ter a capacidade de sustentar aqueles que possam ter visões equivocadas acerca daquilo que eu entendo ser a verdade. Essas atitudes são essenciais, e eu disse, isso traga para questões relacionais, amizades que você tem que podem ser rompidas, porque às vezes você acha que você está absolutamente certo, porque você não tem paciência para suportar, para tolerar o outro, porque você não tem mansidão, ou algumas versões dizem longanimidade, para você ser manso e conseguir caminhar com aquele que pensa diferente, ou te falta a atitude de suportar o outro. Quantos relacionamentos conjugais não sofrem por problemas por conta disso? Quantas vezes eu não brigo com a minha esposa porque eu não tenho humildade suficiente para ter dito simplesmente: me perdoe, querida, mas eu fico batendo porque eu acho que eu estou certo. Bastava dizer a verdade, querida. Quantas vezes eu preciso ter mansidão e eu não tenho mansidão, eu explodo. Quantas vezes nós trazemos isso para os nossos relacionamentos conjugais, queridos? Quem é casado aqui sabe do que eu estou falando. Então nós não estamos falando de unidade apenas no contexto do corpo de Cristo. Quantos relacionamentos não se fissuram por conta disso? Quantos que acabam rompendo por conta disso? Quantas pessoas não se conversam nunca mais por conta disso? Quantas pessoas vão a mais extremos e agridem por conta disso? Queridos, nós estamos falando de um assunto sério da unidade, não é só da igreja. E se não tivermos humildade, mansidão, paciência e suporte mútuo, nós não vamos conviver com ninguém. E eu quero iniciar esse momento te convidando, se por algum motivo houve falta disso e você foi machucado, se por algum motivo te faltou isso e você machucou, vamos colocar na presença de Deus. Traz o altar do Senhor. Mas eu estava certo. Traz a tua convicção de que você estava certo no altar do Senhor. Mas aquela pessoa, traz no altar do Senhor aquela pessoa. Coloca no altar do Senhor. Abre mão do seu direito. Se humilha diante de Deus, não diante das pessoas. Vamos orar. Deixa o Espírito Santo falar com você. Ontem à noite estava recapitulando para iniciar essa mensagem. O Espírito de Deus me falou com muita clareza. Há muitas pessoas, Edu, que você não está percebendo, mas que estão machucadas, porque pessoas faltaram com essas atitudes para com elas, e elas se sentem extremamente machucadas, porque faltou essas atitudes nos relacionamentos. E há pessoas que estão com um peso muito grande, porque por não ter tido isso, Edu, faltou com outras pessoas e se sentem culpadas por conta disso, e que precisam vir ao altar do Senhor para colocar isso diante do Pai. Então, querido, se é com você que o Espírito Santo está falando, eu quero te pedir, não vou fazer apelo, você não precisa vir aqui à frente, mas no teu coração, coloca isso no altar de Deus.
porque isso pode quebrar o teu relacionamento conjugal, de amizade com os irmãos, de convívio em células, de convívio em grupos, de convívio na igreja. Isso pode ter afastado muita gente do convívio conosco. Recebe, Senhor, no teu altar. E se há pessoas machucadas nessa manhã, Espírito Santo de Deus derrama sobre elas o óleo curador, o óleo restaurador. Se há pessoas que se sentem culpadas porque de alguma forma ofendeu e machucou por conta da falta dessas atitudes, recebam nessa manhã o perdão que o Senhor concede. E ajuda-nos a caminhar de verdade como o corpo de Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade, o segundo desafio nós queremos falar é o desafio da diversidade. E vamos usar, além do texto de Efésios 4, desculpa, não é 1 a 6, é 7 a 15. E vamos usar Romanos 12, 3 a 5. Olha que interessante esse conjunto de imagens. São um monte de mãos que se juntam, mas de formas diferentes, mas todas formando alguma coisa, apontando ou a ideia de, mas são formas diferentes, mas todos desenham. Quando eu vi esse monte de imagens, lógico que esse quadro eu que copiei as imagens, montei, elas não estavam desse jeito, mas olha que interessante, são todas imagens de mãos que se unem, mas se unem de formas diferentes, mas todas elas aparentemente estão apontando para Deus, ou centralizada em Deus, ou em alguma coisa referente a Deus. Mas todas elas são diferentes. Qual delas é a correta? Não é assim que faz, é assim que faz. Não, elas são imagens diferentes. E a verdade é que nós somos pessoas diferentes. E relembrando o contexto do Dia das Mulheres, nós lembramos a questão da diversidade, queridos. Homens e mulheres são diferentes. E como isso dá confusão, não é verdade? Como isso dá confusão, mas graças a Deus que são diferentes. Graças a Deus, porque aí está a beleza. É tão empolgante e é tão desafiador o caminhar com diferenças, mas é a riqueza da beleza. O pessoal falava brincando antes de eu morar um tempo em Curitiba, que japonês é tudo igual, né? Quando a gente vai no Japão, a gente acha mesmo, japonês é tudo igual. Aqui no Brasil eu não acho, não. Mas quando eu fui morar em Curitiba, eu cheguei à seguinte conclusão: alemão é tudo igual. Os polaquinhos são tudo iguais. Meu filho estudava num colégio luterano, e muitos descendentes de alemão. E na hora que eu olhava aqueles loirinhos ali, falei: rapaz, é tudo igual. Meu filho falava: aquele amiguinho, rapaz, qual deles? Aquele, não, esse não, mas é igualzinho. Não, são bem diferentes. Há muita diferença, mas parecidos. E quando nós achamos que é tudo igual, se todo mundo fosse igual a gente, rapaz, a gente não toleraria, porque tem horas que a gente não se tolera. E a diversidade é tão rica e tão bela, tão maravilhosa. Você já ouviu essa frase assim: nossa, os filhos são tudo diferentes um do outro, né? São filhos do mesmo pai, da mesma mãe, é tudo diferente um do outro. Não só fisicamente, às vezes fisicamente são iguais. Gêmeos às vezes são iguais, mas são diferentes. Aí as pessoas falam: eu criei igualzinho, fiz tudo igual, mas como são diferentes? Graças a Deus que são, porque se fosse iguais você não ia aguentar. Graças a Deus cada um tem uma percepção, enriquece a sua vida e te ajuda a ser criativo com cada um deles, com um jeito que você lida, de aprender a lidar diferente. Quais seriam os desafios de acordo com esse texto? Antes eu vou dar uma lida no texto, depois a gente vai correr. Efésios 4, 7 a 15 diz assim:
Mas a graça, eu não vou ler todo, eu vou ler só um pedaço, mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. O que significa ele subiu, senão também que desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo também que subiu muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, assim como outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vou parar aqui. Romanos 12, 3 a 5. Porque pela graça que me foi dado, diga a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo mais do que convém, mas pense de si mesmo, de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo, e individualmente membros uns dos outros. O primeiro desafio que esses textos nos apresentam, Romanos 12, 3, é pensar com equilíbrio acerca de si mesmo. Esse é o primeiro desafio em nossos ministérios, no exercício dos nossos dons ser igreja. Pensar com equilíbrio acerca de si mesmo. Como nós encaramos a nós mesmos e nossos ministérios? Eu sou o dono da verdade? Eu sou o que sabe tudo? Meu ministério é o mais correto? Ele é o mais importante? Sem ele a igreja não sobrevive? Como eu encaro? Diversidade, queridos, implica em diferentes partes compondo o mesmo corpo. Diferentes partes compondo o mesmo corpo. E mais do que isso, é consciência, escrevi errado, de quem somos e do ministério que exercemos. Nós temos que ter essa consciência. Diferentes partes compondo o mesmo corpo. Nós precisamos entender, queridos, que nós temos que ter consciência de quem somos e do ministério que exercemos, sim. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber das ferramentas que Deus me deu, do que eu sei fazer e do que eu faço com perfeição. Das áreas que eu, usando aí a terminologia da moçada, aonde eu mando bem, do que eu faço legal, do que eu domino, do que eu consigo fazer bem feito. Tem áreas que eu não consigo fazer bem feito. Tem áreas que eu não sei fazer, mas tem áreas que eu faço bem feito. E eu tenho que ter consciência disso. Eu tenho que ter consciência de quem eu sou, da minha história, das minhas debilidades, das minhas fragilidades, das minhas reações equivocadas pelas formas como eu aprendi, às vezes de forma errada. Eu preciso ter claro isso, mas eu preciso também, querido, como Paulo, reconhecer a graça de Deus. Paulo diz: eu sou o que sou pela graça de Deus, e essa graça que me foi concedida não se tornou vã, não se tornou vazia. Eu trabalhei mais que todo mundo, mas não fui eu, foi a graça de Deus em mim. Olha que jogo, nós já estudamos isso, abordando a graça no ano passado, mas olha que coisa interessante, eu sou o que sou pela graça de Deus, e essa graça que me foi concedida não se tornou vazia não, eu trabalhei muito, mais do que todo mundo, e Paulo trabalhou muito. É só você pegar o Novo Testamento e ver quanto do Novo Testamento tem a ver com Paulo. O quanto da expansão da igreja no primeiro século tem a ver com Paulo. O quanto esse homem influencia com seus escritos, lógico, inspirado por Deus até hoje, a base doutrinária da fé cristã. Ele trabalhou muito, mas ele termina dizendo: não eu, a graça de Deus em mim.
Eu tenho que ter consciência assim de quem eu sou. Mas como Paulo, eu preciso entender que a minha suficiência vem de Deus. E Paulo chega a dizer, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a minha suficiência vem de Deus. Paulo está dizendo o seguinte, queridos: nós não podemos por nós mesmos. Mas quando a graça de Deus opera, nós realizamos muitas coisas. Mas espera aí, querido, não nós, a graça de Deus. Perguntando para uma pessoa, a Liana está escrevendo um trabalho sobre concluir bem. Uma pessoa disse assim, ela perguntou mais ou menos assim: e para nós que estamos aqui no meio ainda, pastor? Ele disse assim: um bom termômetro, à medida que a pessoa cresce, é a atitude dela. Fiquei ouvindo, eu estava perto. Eu gosto de entender o raciocínio das pessoas. O que essa pessoa quis dizer? Se ela continua reconhecendo a graça de Deus, ou ela vai se tornando soberba? Porque se ela estivesse soberba, começa a encher um balão, né? Quando a gente vai encher um balão, qual é o nosso medo na hora que a gente enche um balão? Estourar, não é? E quando ele estoura? Quando é demais. Aquele que é medroso deixa o balão meio murcho, né? Aquele que é ousado vai no limite. Ele vai, acho que mais um pouco, mais um pouco, dá mais um pouco. Você olha para a cara do balão e está quase explodindo. Quando a pessoa é soberba demais, ela vai explodir. Por isso ela não conclui bem. Faz sentido. Ele não deu esse exemplo, eu que estou colocando. Queridos, nós precisamos pensar com equilíbrio acerca de nós mesmos. Ou como algumas versões diz, com moderação. Eu sei quem eu sou, sei dos meus dons e dos talentos, sei do ministério que eu tenho, sei da capacidade que Deus me deu, dos talentos que Ele colocou na minha mão. Não importa se é 1, se é 5, se é 10, Ele colocou diferentes talentos. Tem pessoas que têm talentos diferentes, tem caras aqui que mandam muito bem, tem gente que não manda tão bem, mas tem talentos nas suas mãos. Tem gente que domina algumas áreas e não domina outras áreas. Mas independente de quanto você tem, pense com moderação acerca de você mesmo. Esse é o desafio da diversidade, porque se você não pensar com moderação acerca de você mesmo, você pode incorrer num problema sério, que é o problema da vaidade e do orgulho. E muitos ministérios quebram por conta disso. Muitas celebridades tropeçam por conta disso. Já ouviu uma expressão no futebol? Quando o cara começa a jogar bem, daí um pouco o pessoal fala assim: ficou? Mas quem é boleiro sabe, ficou mascarado. Não é assim que a gente fala? O cara tá mandando, arrebentando. Daí um pouco você fala assim: ficou mascarado. Já era. Se não tiver algum mentor, um coach mesmo na vida dele, para botar ele na linha e maneirar essa pessoa, o talento que ele tem não vai prestar para nada. Segundo o desafio da diversidade é entender a dinâmica do corpo de Cristo. Romanos 12, 4 e 5. Paulo está ressaltando que o corpo tem uma maneira de funcionar. E se nós não entendemos como funciona, fazendo paralelo com os dons, nós não vamos preservar a diversidade. Um corpo, muitos membros, diferentes funções. Olha que coisa interessante. É um corpo só, mas são muitos membros e tem diferentes funções. Muitos membros, diferentes funções. Muitos membros, diferentes funções. Não diz melhores funções, não diz piores funções, diz diferentes funções. Veja aí no versículo 4 e 5 de Romanos. Paulo está dizendo o seguinte: pois assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo, individualmente membros uns dos outros. Um corpo,
muitos membros, diferentes funções. Diferentes funções não significa ser mais nem menos, apenas diferentes, igualmente necessárias para o funcionamento do corpo. Não há coisa que não seja necessária para o funcionamento do corpo. Todas elas são necessárias para o funcionamento do corpo. Tudo o que existe é necessário para o funcionamento do corpo. E se não houver essa perspectiva, não funciona bem. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés: não tenho necessidade de vós. Nenhuma parte do corpo pode dizer a outra: não preciso de vocês, nós nos bastamos. Isso, queridos, se não entender essa dinâmica do corpo de Cristo, de que é assim que funciona, os membros interagindo uns com os outros, nós vamos acabar perdendo essa perspectiva e não vamos caminhar. E lá no texto de 1 Coríntios 12 é interessante que Paulo diz assim, que aquilo que aparentemente tem menos valor, o Senhor dá mais valor. Sabe por quê? Porque as coisas que têm valor, nós já naturalmente aparecem. Normalmente aparece. No louvor, por exemplo, se a pessoa toca bem, canta bem, dirige bem, ela aparece. Mas o camarada que fica carregando o fio, que enrola tudo, pendura lá e guarda direitinho para o fio estar direitinho e não ficar do outro dia que ele for tocar, nós nem lembramos quem é. Houve um tempo que nós estávamos com muito problema. Vocês lembram? O cara tinha que sair, parar de tocar, ir lá, ficar mexendo no cabo, outro ia na mesa, a gente não conseguia ter as equipes. Você percebeu que nós temos equipe? Nós tínhamos que toda hora caçar alguém para vir aqui na mesa, projetar. Nós temos alguém que faz. Não aparece muito essa pessoa, mas na hora que dá um esbarrão na tomada e apaga, todo mundo nota que apagou. Mas enquanto está projetando bonitinho, ninguém nota. Ninguém nota. Às vezes a gente chega, vê uma coisa muito bacana, muito legal acontecendo, mas a gente não sabe quem estava preparando, quem picou, quem cortou, quem colou, quem arrumou, quem limpou. As coisas que parecem ter menos importância, o Senhor às vezes dá mais importância, porque as coisas que aparecem nós normalmente damos honra. A dinâmica do corpo de Cristo exige que tenha diferentes funções, porque se não tiver diferentes funções, já pensou se a mão falasse assim: cansei de ser mão, vou ser pé? O que a gente ia ser? A gente ia ser quadrúpede. Não é verdade? Ou você ia viver de ponta cabeça. E o pai fala assim: cansei de ser pé, carregar essa carcaça pesada, gorda, feia aí, não quero mais, não vou carregar mais. E o que ia acontecer com você? Você ia desmoronar. Não dá. Todas as funções são importantes. Isso é corpo. Essa é a dinâmica do corpo. O terceiro desafio da diversidade é usar corretamente os dons. Para que servem os dons que Deus concedeu? Para que servem os dons? Para que nós queremos os dons? Os dons devem ser usados, de acordo com Efésios 4, 12 a 14, para aperfeiçoamento e edificação do corpo de Cristo, para capacitação e maturidade espiritual. Se o meu exercício de dom espiritual não leva a trazer, não gera edificação do corpo de Cristo, não gera maturidade espiritual na vida das pessoas, então eu não estou usando devidamente o que Deus deu para mim. Estava comentando com uma pessoa a dificuldade de liderar. A dificuldade de liderar para um bom líder não é realizar e liderar. A dificuldade é preparar gerações que possam liderar depois que ele parar de liderar. A dificuldade é você treinar e capacitar pessoas
a conduzir e a serem capazes de treinar novas gerações. Se você tem que ficar fazendo a vida inteira a mesma coisa, e depender de você, o dia que você para, já era, você foi muito mal, você mandou mal. Você não multiplicou, você não gerou crescimento e capacitação, você não gerou maturidade. Nós precisamos entender que o uso devido dos dons precisa gerar capacidade e maturidade. Há um risco muito grande de criarmos uma dependência. O que eu estou falando com isso? De nós acharmos que precisamos sempre que isso ou aquilo, ou que tal pessoa ou tal pessoa. A palavra diz que os dons são importantes e necessários, mas nós não devemos criar dependência. Quando os dons e ministérios funcionam corretamente, há crescimento em maturidade e interdependência. Nem dependência, nem independência. Tem que ser interdependência. E só é possível se eu entender a diversidade. O meu dom não é completo em si mesmo. Eu preciso de outras pessoas. Eu preciso de gente diferente de mim mesmo, que enxergam diferentes. Eu gosto de ouvir pessoas que pensam diferente de mim. Eu sou instigado a pensar, a reforçar o que eu penso, a me questionar e aprender novas coisas. Eu gosto de entrar em alguns vídeos, de ouvir pregadores polêmicos, não para, tem jeito mesmo, não. Eu gosto de aprender. Eu gosto de parar e perceber, nossa, quanta coisa diferente tem aí, que eu posso, no meu olhar, não o meu olhar perfeito, mas o meu olhar humano, trazer lições para o meu ministério. Quando eu não sei usar corretamente os dons, eu acabo gerando pessoas dependentes de mim. Eu me torno independente do corpo de Cristo, o que é um uso errado dos dons. O uso correto, ele gera crescimento e maturidade, ele gera interdependência no corpo de Cristo. Concluindo, queridos, o desafio da diversidade é entender que somos muitos membros e ao mesmo tempo constituímos um só corpo, e não está aqui, mas temos diferentes funções. Muitos membros formando um só corpo e nem todos tendo a mesma função, tendo diferentes funções. E nós precisamos de todas elas. Nós precisamos de todas elas. E se não as tivermos, nós não vamos conseguir desenvolver todas elas. Para isso nós precisamos, queridos, ter equilíbrio acerca de nós mesmos. Precisamos perceber que nós não somos mais do que nós somos. E se somos, somos pela graça de Deus. Entender que a dinâmica do corpo de Cristo, ela existe porque são diferentes e não têm funções iguais, e precisa ser entendida. Eu preciso do outro. E o uso correto dos dons. Eu não tenho que gerar uma gama de pessoas dependentes de mim, mas um grupo de pessoas maduras e capazes de exercer os seus dons, e é gerar no corpo de Cristo uma interdependência. A diversidade é a coisa mais difícil que tem, porque os diferentes podem ter dificuldade de conviver, mas como enriquece, não é verdade? Como enriquece, como a riqueza, quando somos diferentes. E Deus quer que nós aprendamos. Tem uma história, até talvez já tenha contado. Dizem que um bando de porco-espinhos
estavam enfrentando muita dificuldade no inverno. E eles perceberam que se eles se aproximassem, eles podiam esquentar o outro. E começaram a se aproximar e a conviver, e de fato se esquentavam. Mas que o espinho do outro lhe espetava, e ele espetava o outro. Então, alguns não toleravam o espinho do outro e não aguentavam e saía do meio. Mas quando o frio apertava, ele ficava num dilema. Ou ir lá e espetar e ser espetado, ou morrer de frio. E alguns preferem morrer de frio. E outros conseguem conviver. Se encaixar de um jeito que é possível ter essa coisa. A diversidade é isso. Diferentes, mas somos o mesmo corpo. E se nós não entendermos isso, queridos, nós vamos ter muita dificuldade. Isso que o Gilson comentou sobre as diferentes fases da vida, está fazendo dele cada vez mais uma pessoa mais madura. Porque quando nós só toleramos do nosso jeito, do que nós gostamos. Por isso a paternidade nos ajuda a crescer como pessoas. Nos ajuda a amadurecer. E ainda bem que os filhos vão avançando e a gente tem coisas para aprender. E daqui a um tempo você vai preferir o barulhinho do buffet infantil, viu, Jus? Você vai ter saudade dele. Estou brincando. Mas essa é a diversidade. Que a gente possa aprender a lidar com ela e a conviver bem, para sermos um corpo maduro. Vamos orar? Senhor, há esse desafio tão grande da diversidade. Somos diferentes, temos dons diferentes e não exercemos a mesma função dentro do corpo. Mas todos nós, Senhor, somos importantes e necessários. Não há parte melhor, não há parte pior. Não há ministério maior ou ministério menor. Não há o ministério, a ação, o dom. Somos um corpo. E no conjunto nós vamos entender essa dinâmica. Nos abençoe dessa maneira. Precisamos muito disso, Pai. E se não houver essa perspectiva de diversidade, vai ser tão monótono, vai ser tão cansativo e tão enjoativo. Mas se nós aprendermos a lidar com as diferenças, vai ser tão abençoador e tão empolgante, Deus, porque nós precisamos o tempo todo de depender do Senhor, de ser curado e restaurado, de perdoar e pedir perdão, de caminhar e ajustar. Ajuda a entendermos essa dinâmica tão rica do corpo e dos relacionamentos humanos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Beth.